Olá, meu nome é Marcos, eu sou caçador de dinossauros e hoje esse não só é a análise do espinossauro da Hammond Collection da Mattel, com certeza eu serei um dos primeiros brasileiros a trazer a análise dessa peça, como também esse é um vídeo de despedida a todos os caçadores desse canal. Fala caçadores, tudo bem com vocês? Como vocês ouviram na introdução do vídeo, hoje eu vou fazer a análise incrível dessa peça aqui. Como vocês podem ver, ela tinha reviews, praticamente só reviews gringos, porque não tinha chegado no Brasil. Porém, no sábado, na parte da tarde, eu encontrei o anúncio dessa peça aqui lá no Mercado Livre, com ela sendo vendida nada mais nada menos por R$ 800, né? 799,99. Então foi um achado, tanto que antes disso eu tava andando até na OLX e tal, tava perguntando pra um cara que ele trouxe o Stegosaurus Remote Collection, que é uma figura que foi anunciada junto com o Espino. Até achei que o cara tinha essa peça para venda. E realmente ele tinha, só que o valor não era tão favorável, né? Por ser meio não oficial, importado, a peça estava custando 1.990. Com frete, garantia e tudo da plataforma, ia ficar mais de R$ 2.000. Mas eu fui muito feliz, eu fui muito contente quando eu fui no Mercado Livre dar uma pesquisada para ver se realmente a peça não tinha vindo, nesse caso tinha vindo de maneiras oficiais. E bom, é aquilo que eu disse, eu encontrei essa peça sendo vendida pela Mattel no Mercado Livre. Então, cara, não tinha como não ser esse dinossauro. E antes de analisar o vídeo, como citado, eu queria dar esse recado, que esse provavelmente vai ser o último vídeo do canal. Mas mais pro final do vídeo, eu pretendo me aprofundar nisso, até porque eu acredito que a maior parte de vocês não estão interessados nisso, e sim nessa peça aqui. Então, vamos lá fazer o unboxing, cara. Eu tava ansioso demais, chegou essa parte da manhã, tava me segurando aqui pra não abrir ela, pra fazer essa análise com vocês. E bom, como vocês podem ver, cara, é uma caixa incrível. Eu já vou analisar ela por parte, ó. Vocês abrem a lateral, normalmente, né, com uma faca, um estilete. Eu indico a todos que tomem cuidado, cara, porque sabe como é. Eu mesmo já me cortei várias vezes fazendo esse tipo de desembalo. E, cara, aqui está. Nossa, esse espinossauro incrível. Eu realmente espero que eu seja um dos primeiros brasileiros a lançar, porque, cara, pra quem me conhece, sabe que eu sou o maior fã do Spinosaurus. Vou abrir aqui por baixo, né? Vai ficar mais prático. Eu sou um dos maiores fãs do espinossauro, tanto que vocês podem ver a logo do meu canal, o mascote desse canal é esse dinossauro, essa espécie tão sensacional, cara. Olha, eu tô até gaguejando aqui, eu não tô conseguindo falar, eu tô muito emocionado. E, cara, quando eu vi ela sendo vendida, mesmo que por esse valor tão absurdo, eu não perdi a oportunidade e já comprei, sabe? Eu tava com algumas peças em mente, como o Spinosaurus de Rebirth, até mesmo o Mosasauro de Rebirth, aquele que gospe e tal. Mas quando eu vi essa peça, ela foi com certeza uma das aquisições mais importantes pra mim, tá? É a versão definitiva do Espinossauro até o momento, né? Difícil, eu acho, a Mattel fazer um relançamento Hammond, a não ser que eles façam, tipo, uma repintura para acampamento Jurássico, né? Que sabemos muito bem que a peça não, o animal visto na série de acampamento Jurássico é bem diferente desse aqui. Vamos virar aqui. Eu tô mostrando o desembalo certinho, até porque vi que antes de mim também muita gente comprou. Mas eu não vi até o momento nenhuma review brasileira a respeito disso. Vamos ver. Ah, cara, eu acho que eu vou precisar cortar. Se bem que eu não vou conseguir embalar a peça, até porque ela veio com a cauda preparada e acredito eu. Ai, acredito eu que. O medo é de danificar a peça, cara. Acredito eu que não vai dar pra embalar ela de novo. E também porque eu vou querer manter uma peça incrível dessa embalada. Cara, perfeito, cara. Eu tô vendo aqui o que falta mais. Que eu sei que tem a parte da cauda. Ah, falta isso aqui, ó. Aliás, uma coisa que eu tava fazendo antes de pegar essa peça. Pera aí, vou tomar o máximo de cuidado possível aqui. Ah, uma coisa que eu tava fazendo antes da chegada da peça era assistir um monte de reviews pra ver se eu já conseguia captar algo e tal, até pra fazer uma review mais dinâmica. Falo porque, tipo assim, se eu ficar aqui muito na emoção, o vídeo nem vai ter graça, sabe? Eu queria ser um pouco mais analista. Esquisito. Ah, cara, consegui.
sem danificar a caixa. Como vocês podem ver, já tô com a peça aqui, cara. Nossa, eu tô muito emocionado. E ela é enorme, vocês vão ver quando eu trouxer a comparação dele com outros espinossauros da minha coleção. Vou deixar ele aqui no canto, porque agora eu vou desembalar a cauda, né? Eu acho que, cara, não sei agora se eu desembalei, eu acho que não. Aqui, ó. Vou cortar mais elástico. E bom, ainda não desembalei. Enfim, antes de fazer a análise da peça, eu quero trazer a análise da caixa, né? Que, a propósito, foi uma das caixas que teve mais mudança aí nesses últimos lançamentos da Hammond Collection da Mattel, porque normalmente era algo bem padrão. Agora eles deram essa mudada. Eu honestamente não sei porque, eu gostava muito do perfil das outras caixas e tal. Essa eu não acho tão interessante. Porém, uma coisa que vale ressaltar, não sei se muitos de vocês já viram reviews gringas, mas a caixa do espinossauro que tá vindo aqui pro Brasil, ela é totalmente diferente da caixa vista internacionalmente. Deixa eu fechar aqui. Aí, agora eu vou falar o porquê, quais são essas diferenças. E bom, para começar, como vocês podem ver ali no fundo, é um matagal, né, com essa coloração azul. Antes era amarelo, que honestamente eu preferia, até era mais coerente, até porque estamos falando da Hammond Collection, né? Se bem que a Hammond Collection não tem nada a ver, eu tava pensando na Amber Collection, né? Que a cor dourada ia combinar mais com Amber e tal, e até com a temática, sabe? Apesar disso tudo, teve essa mudança também. Teve a mudança agora deles adicionarem as figuras, não as figuras, mas um PNG dos dinossauros aqui no lado da caixa, como vocês podem ver, ó. Vou até abrir de novo aqui, ó, pra vocês podem ver. É a PNG do espinossauro lá de Jurassic Park 3, porém, só que mexida, né? A Mattel com certeza deu uma mexida nas imagens, assim como das outras peças, como o Stego, né? Que o Stego não é a PNG do The Lost World, mas sim do Jurassic World. Só que eles mudaram a coloração para ficar similar ao dinossauro visto lá em The Lost World. E aqui, nesse caso, a diferença foi aqui na vela, né? Eles deram uma mudada legal na vela e até mesmo na saturação da peça, né? E dá pra ver que há uma diferença até meio gritante, né, dessas duas imagens. Que enquanto um aqui é mais verde, esse aqui é uma coloração mais marrom. Mas enfim, fora isso temos a logo do Jurassic World. Tanto aqui, né, a clássica, a logo do T-Rex, como também o escrito. Aqui temos Hammond Collection, o nome da peça, né, que é o Spinosaurus, obviamente. E aqui True Effects, que não é nada mais do que um selo dizendo que a peça ela é mais realista, ela tem detalhes mais realistas. Isso eu acho curioso porque honestamente esse na verdade é o meu primeiro Hammond Collection, então não vai ter muito como eu comparar com peças do tipo, entendeu? Dessa linha. E bom, virando aqui no lado temos isso aqui que com certeza pra mim estragou demais a caixa, porque a caixa anterior era o dinossauro, né? O brinquedo em um fundo azul com uma luz alaranjada, né, remetendo ao Amber. Eu achava muito mais legal, muito mais bom, mais interessante até nesse caso, porque dava pra colocar nas prateleiras para quem é colecionador de caixa. Eu não sou colecionador de caixa, obviamente eu gosto de guardar, mas eu não exponho nas minhas prateleiras até porque é uma caixa, sabe? Mas eu gosto de guardar como recordação, até porque eu compro poucas miniaturas novas, sabe? E aí, ao invés disso, colocaram a cena do dinossauro no filme. Que a ideia por si só não é ruim, mas a aplicação foi horrível, cara. Esse quadro que nada a ver. A propósito, na versão americana não, internacional, pra fora, Estados Unidos, Inglaterra, tinha uma mensagem escrita que contava, né, um pouco da lore da peça, do espinossauro, da espécie. E aqui na versão brasileira, e até mesmo eu acho que em outros países, como a África, pelo que eu vi também, tá assim, sabe? Não tem essa descrição. E a parte de trás muda também pra caramba. Enquanto na versão internacional não possui isso aqui, não possui essa descrição e tal, esse catálogo informativo,
É tudo cinza, é um espaço livre e tal. Na versão internacional, na versão fora do país. E aqui teria a mesma repetição, né? O mesmo escrito que tinha aqui, né? Descrição sobre o Dino, também teria aqui, sabe? E como vocês podem ver, temos a logo de Jurassic Park 3, o que eu achei sensacional eles inserirem isso aqui. Aliás, a descrição da peça também explicava por que temos o espinossauro na logo. Que a propósito, todo mundo sabe, né? Que o espinossauro está na logo de Jurassic Park 3 por conta dele ter derrotado o T-Rex, né? Dele ter tomado a posição alfa no terceiro filme. E bom, temos essas imagens aqui que eu acho muito interessante. Isso eu achei uma abordagem legal nessa embalagem da Mattel, da Hammond Collection, um ponto positivíssimo. Acho bem legal. Obviamente, aqui dá umas medidas legais, como essa parte azul aqui, como vocês podem ver. Aqui tem uma coloração meio que azul, o que já não é tão verídico assim quando você for analisar a peça, que é algo que eu vou trazer nesse vídeo. Mas fora isso, temos aqui o espinossauro em vários idiomas. Inclusive, deixa eu ver. Eu acho que é aqui, ó, espinossauro. O idioma brasileiro, né? Brasileiro não, português. Enfim, no geral é isso. E aqui temos a logo da Hammond Collection e uma parte do render do espinossauro. No geral, essas são as mudanças da caixa brasileira, né? De outros países afora. Mas no geral é isso. É bem interessante. E bom, como vocês podem ver, eu dei, eu acho que uma enrolada legal só analisando a caixa. Agora vamos fazer a análise, com certeza que vocês estavam esperando, da peça do espinossauro. E como vocês podem ver, ela tá sem cauda, então nem dá para equilibrar. E antes de encaixar a cauda, eu acho interessante trazer aqui a comparação do tamanho da cauda. Quando eu vi assim imagens e tal, eu jurava que ela era pequena, mas não, ela praticamente, ó, é do tamanho do espino, cara. Isso é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui, ó. Deixar ele empinando, não. Aí, ó. É praticamente o mesmo tamanho do espino. Eu acho que é um comprimento muito bom, principalmente comparado a peças anteriores. Vamos fazer o encaixe aqui. Deixa eu ver se tá certo. Ó, você vem aqui e dá um empurrão. Já encaixou. Cara, isso é muito bom. Vamos ver se eu consigo deixar a peça aqui de pé. E, cara, é surreal essa peça. Ai, cara, vou ter que dar uma pausa aí no vídeo, porque pra posicionar essa peça vai ser complicado, porque eu nunca mexi numa peça da Hammond Collection. E, cara, nossa, eu tenho grande prazer do espinossauro ser a minha primeira peça da Hammond Collection. Eu tô vendo aqui um jeito de posicionar ele e tal, até mesmo tomar cuidado pra não derrubar a câmera. E aqui é uma mesa bamba, vamos ver. Vai dar. Não é difícil. Eu tava com medo da peça cair e tal, mas não é difícil não posicionar ela. O único problema, eu acho que as pernas tá meio bamba, cara. Isso já me dá um medo legal. Mas fora isso, ó, é fácil de deixar. Eu queria deixar só os pés um pouquinho mais certo. Aí, ó. Agora ficou bom, cara. Nossa. Aí sim. Vou deixar a foto aqui no cantinho, né? Que ninguém vai querer se cortar aqui. E bom, como vocês podem ver, cara, é uma peça cheia de detalhes. É muito legal, muito interessante. E bom, vamos começar então, primeiramente, né, com a postura. Não a postura, e sim o molde da peça. Ver se ela tá adequada, né, condizente ao dinossauro do filme. E bom, como vocês podem ver, no geral, ela é bem proporcional. Essa é a palavra que eu tava procurando. Ela é bem proporcional, que nem o dinossauro do filme, tanto que eu já vi uma review até do Marcus Maker, que a propósito vou deixar aqui no card para vocês conferirem depois, cara, que é um vídeo muito bom, eu assisti antes, então eu tenho uma base bem legal aqui a respeito dessa peça, mesmo eu tendo contato com ela agora, que é interessantíssimo, que ele pega o molde que a Mattel se inspirou, que nesse caso foi uma imagem, né, em um concept art, que a propósito a Stanley Stone Studios, né, quem foi responsável por produzir aí o animatronic dessa peça, utilizou para fazer o bonecão lá animatrônico. Então a Mattel também utilizou. O problema é que ela só utilizou aquela concept art mesmo, não utilizou outras bases, o que traz um ponto negativo para a peça, porque tem muitos detalhes dela que tá condizente com aquele concept art, tipo, praticamente perfeita a comparação,
se você for fazer e tal, com concept art e tal, é muito legal. Só que, né, tem umas coisas que no concept art falta, então também vai faltar nessa peça aqui. E bom, como vocês podem ver, ele é bem proporcional, cara. Aliás, uma das coisas que o pessoal tava mais interessado é o tamanho das patas, cara, os pés. Cara, é perfeito, os pés são pequenininhos, cara, que nem o dinossauro do filme. Não pequeno, né, obviamente a peça é enorme, gigante, mas, sabe, proporcional ao corpo. E isso é uma prova que a Mattel consegue sim fazer pés pequenos para os dinossauros e deixar eles proporcional, né? Que não precisa fazer aqueles pés de palhaço. Isso eu acho muito legal. E bom, como vocês podem ver também, ele tem uma cabeça que a propósito é o maior ponto positivo e negativo da peça. Vou explicar por quê. Geral, a proporção da cabeça e tal, ela é muito bonita. O espinossauro por si só, ele é muito bonito, como vocês podem ver. Mas não tá tão condizente assim com o dinossauro visto no filme. Como vocês podem ver, o espinossauro no filme, ele tem um crânio um pouquinho mais achatado, né? Já que ele é um pouquinho mais parrudinho, gordo, né? Então, a proporção da cabeça não é tão condizente com o animatrônico visto produzido lá pelo Stan Winston, né? Pelo Stan Winston Studios. Mas no geral, o braço também, ele tem uma proporção legal, né? Braços bem fortes, até porque vale ressaltar que o espinão aqui ele não só utilizou para matar o T-Rex, como também para várias outras coisas, derrubar um barco, derrubar não, né? Afundar um barco, rolar um avião. Então, cara, tá bem condizente os braços gigantes, né? Perfeito, cara. Disso eu gostei pra caramba. Eu gosto demais da vela dessa peça. Achei sensacional, cara. Nossa, tudo bem proporcional. Os pés, né? Já havia comentado, sem comentários. E a cauda, então, nem se fala, sabe? É aquilo que eu falei. Quando eu vi em vídeo e tal, a primeira vez, a primeira imagem, eu achei bem curta. Mas aqui, cara, tá muito legal. A proporção desse dino é incrível. Eu acho que o único detalhe ruim é a cabeça só, que eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais achatada. Nesse caso, na parte da frente, né? Poderia ser um pouquinho mais achatada para ficar mais condizente com o dinossauro visto no filme. Agora, a questão de textura é uma peça bem texturizada, sabe? Não, é aquilo que eu falei. Como eu não tenho outras peças da Hammond Collection, eu não vou saber se ela é realmente mais realista, né? Como é citado na caixa do dinossauro, né? O marketing feito em cima desse dinossauro é que ele teria uma pele super realista e tal, uma textura, sabe, real. E bom, a textura é bem feita pra caramba, mas é aquilo. Como eu não tenho outras peças pra comparar isso, eu não tenho muito o que dizer, não. Mas fora isso, cara, é sensacional, sabe? A textura é outro nível, é bem texturizado. Eu acho que ele até fica pau a pau com o Black Spinax, né? Que a Mattel lançou, que pra mim é o dinossauro com a melhor textura, sabe? Com a textura mais bem trabalhada. Esse dinossauro tá junto com o Black Spinax. Agora, na parte de articulação, que acredito eu que é o que o pessoal tá mais ansioso pra saber, ele é uma peça muito bem articulada, cara. E, cara, é surpreendente que às vezes eu solto ele, eu acho que ele vai cair. Mas não é o caso, e ele é muito fácil de posicionar. E bom, vamos começar então com a articulação da parte da cabeça, né? Que era o que o pessoal tava mais em dúvida, né? Se era bem trabalhado. E como vocês podem ver, cara. Olha, nossa, sensacional, cara. Primeira vez que eu tô tendo contato com isso aqui. A língua, velho, mexe certinho. Aí tem essa parte aqui, né, que é uma borracha. Muita gente não gosta. Honestamente, gostei. Achei bem legal, bem criativo até. Não esperava que a Mattel ia fazer algo do tipo. Mas tá aí, ó. Bem legal. O problema, né, é a durabilidade disso aqui. Na verdade, esse é o meu maior medo. Porque se não for durável, aí, né, Mattel, deu ruim. Mas fora isso, é muito bem trabalhado. As articulações são sensacionais. A propósito, os dentes da peça, nossa, são incríveis, cara. O pessoal tava dizendo mesmo que eram os melhores dentes de carnívoros feitos pela Mattel, e realmente. Comparado, obviamente, com peças padrões, nem é até apelativo, né? Nem compensa. É até injusto comparar essa peça com peças padrões. Eu tenho que comparar porque é aquilo que eu falei. Eu não possuo peças da Hammond Collection. E como vocês podem ver, ele possui esse olho de vidro que é sensacional.
Dá pra ver a pupila da peça. Talvez em vídeo seja mais difícil de analisar, mas, cara, aqui com a peça mesmo é muito legal. Agora, ele tem articulação aqui na parte do pescoço, que, né, até similar ao Legacy Collection, que a propósito eu vou fazer uma comparação com ambos. A questão é que o Espinossauro consegue, ó, dar até 360 graus se ele quiser. Ou já o Legacy não é o caso, mas, cara, isso é muito legal. Aqui, infelizmente, também não... cara, eu fiquei triste. Porque aqui não dá os 360 graus. Eu falo porque, tipo assim, apesar de parecer bobo, cara, é bom, sabe? A peça tem uma gama de articulação, sabe? Gigantesca. Não que ele não tenha, cara. Ele tem articulação muito boa. Como dito, dá pra deixar a boca, tipo, meio aberta e totalmente aberta, sabe? E ainda dá pra articular a língua, né? Eu não sei se eu havia comentado. Eu tinha mexido, mas acho que eu não comentei abertamente. Aliás, uma coisa que eu vi muito gringo dar dica. Eita. Quando você for abrir a peça. Nesse caso, abrir não. Fechar a peça, não pegar por aqui, que aqui pode danificar a peça. E sim por aqui, ó, onde eu tô pegando. Pela crista, em volta da crista, aqui no queixo. Não é queixo, é isso aqui, né, do dinossauro. Mas nessa região aqui, quando vocês forem fechar a peça de vocês. Aí, outra coisa muito interessante é a articulação dos braços, né, que como vocês podem ver, ó, gira aí tudo 360 graus, toda parte. Uma coisa que eu acho ruim só é isso aqui, né? Está mais evidente. Sabemos muito bem que a Mattel faz melhor que isso. Ela consegue esconder bem isso na parte da peça. Em muitas peças dá pra ver que ela esconde bem. Na mão também, eu acho que eles poderiam esconder mais esses pontos de articulação. Mas tá legal, sabe? E a mão é toda feita de borracha, cara. O que eu acho sensacional. Bem melhor do que eu acho que um plástico mais rígido. E a mesma coisa no outro lado, né? Eu tô mostrando um espinossauro só de um lado, cara. Ó, mesma coisa no outro lado. E novamente, sensível, cara. Muito legal. E fora essa articulação, temos também a articulação da perna, que a propósito. Uma coisa que eu queria testar muito é fazer a pose de nado dele. Ó, aqui articula também. Pra deixar ele com o pé um pouquinho mais pra cima, vamos ver. Aí dá pra deixar o pé dele totalmente comprido. Só falo pra tomarem cuidado na hora de articular, porque às vezes, por ser uma peça nova, é bem duro, sabe? Então tenha cuidado pra não quebrar. E ó, como vocês podem ver, dá pra fazer a peça como se ela estivesse nadando, né? Diorama pra quem gosta, sabe? Fazer o espinossauro, ó, numa pose de ataque. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Aí que legal, cara. Olha, fica muito legal isso aqui. Pra quem gosta, né, do espinossauro numa pose mais aquática, esse espino aqui da Helmut Collection é perfeito. Só voltando aqui, o dinossauro de volta à pose padrão. Até porque temos mais coisas para analisar, né, na parte de articulação. Que, como podemos ver, ele também mexe aqui, ó, no calcanhar. Aqui no joelho. E aqui na perna. Cara, ele é muito bem articulado, sabe? A parte da perna dele é sensacional. Nos outros acredito que também seja a mesma coisa. Vamos voltar aqui o dinossauro pose padrão. Vamos ver. Tem que deixar ele numa pose onde ele não caia, cara, facilmente. Aqui ele tá apoiado com a cauda, né? E nem aparece direito na câmera. Vamos ver se eu consigo deixar ele... Aí, ó. Eu acho que aqui eu consegui deixar melhor. Vou posicionar a câmera aqui. Mais certinho. Aí. Fora a articulação da perna, ele tem articulação na cauda, que a propósito é feito daquele plástico emborrachado, onde você pode simplesmente pegar aqui e dobrar. Eu não indico muito fazer isso não, né? Que muitos colecionadores reclamam que é frágil e tal, e mesmo evitando o máximo de mexer, os caras apresentam que a peça tende a ter problemas, sabe? Lá pra frente, de desgaste mesmo. Então, pra quem gosta assim, sabe?
de mexer, eu indico não ficar mexendo muito não. Mas fora isso, é muito legal. Agora, outro detalhe que eu queria comentar é a vela dele, né? Ainda não entrando na parte de coloração, que eu sei que a maior parte de vocês estão ansiosos para isso. Mas que aqui, ó, diferente do que muitos imaginam, né? Que nos outros dinossauros era algo mais mole e tal, aqui é rígido. Aqui é, ó, é o mesmo material, só pra vocês compararem então. Mesmo para material duro, rígido, não é. Aqui nesse caso é oco, né? Mas aqui eu acho que nem tanto. Como vocês podem ver, dá pra ver uma emenda aqui. Eu acho que poderia ser mais escondido, né, dona Mattel? Mas fora isso, muito legal. Eu acho que na parte de articulação, molde, estrutura da peça, foi isso que eu tinha pra comentar. Agora vamos pra parte mais importante, né? Que era o que vocês queriam ver, analisar, que é a pintura. Que, como citado, foi inspirado naquele concept art que foi utilizado depois pela equipe da Stan Winston para produzir esse dinossauro em animatronic. E como vocês podem ver, cara, se você pega e compara, é muito parecido. A maior parte dos detalhes, a parte da cabeça, da pintura, é sensacional, cara. Esses detalhes em branco, como vocês podem ver, com ao redor algumas manchas marrons mais escuros. O vermelho, o clássico vermelho do dinossauro. Esse olho, né, verde, que é simplesmente incrível, sensacional. Aí podemos ver aqui, ó, sendo interrompido, que eu acho muito bom quando a Mattel faz isso, sabe? Quando eles não param simplesmente do nada e sim dão uma interrompida. Aí começa aqui no vermelho e segue depois até o final da cauda, cara, né? Que é o básico que a Mattel tem que fazer. A propósito, em falando em básico, uma coisa que eu acho um ponto negativíssimo dessa peça, que ó, veja só, as garras das mãos são pintadas, as garras dos pés também, e por que o dedinho não, cara? Oi, nisso eu fiquei decepcionado com a Mattel, sabe? Quando eu vi review e tal, eu falei, pô, não é possível, cara. Eles têm a chance de acertar, fazer a melhor peça deles, eles vão lá, eles, por um detalhe, eles ferram a peça totalmente. Isso eu acho, cara, inadmissível a Mattel fazer isso, cara. Pô, é uma peça tão legal, aí eles não colocam esses mini detalhes que a propósito e tá em dinos como Giga, T-Rex, e até mesmo dino menor que ele, sabe? E a Mattel não deu esse trabalho de fazer, é complicado. Porém, por um outro lado, uma coisa que eu vinha comentando com os colecionadores que antes, obviamente, da peça ser anunciada e tal, eu disse que essa peça com certeza seria uma das peças mais difíceis para a Mattel fazer na questão de pintura. Por quê? Normalmente os carnívoros grandes da franquia, os apex da franquia, eles normalmente têm uma coloração mais simples. Acho que os carnívoros que possuem uma coloração mais detalhada, mais diferenciada, ou é o Spino ou é o Hexbuck, que a propósito foi anunciado recentemente que ele vai sair e tal. A coloração a propósito do Buck ficou muito boa, mas não é o foco desse vídeo, o foco é essa peça aqui. E como citado, o restante, os dinos restantes normalmente tem uma coloração mais padrão. O Giga é um verde com cinza escuro nas costas, o T-Rex a mesma coisa. A Indominus, então, nem se fala é branca, com certeza eu acho que vai ser a melhor peça que a Mattel vai fazer. Vai ser a Indominus Hammond Collection, né? Isso eu não duvido nada. Mas fora isso, cara, o espinossauro ele é o único dinossauro com uma coloração realmente mais vibrante, até mais difícil de captar do que as outras peças. Tanto que você pode ver muito repaint aí que não possui um padrão de espinossauro, sabe? Não temos um padrão de espinossauro porque é uma coloração variada e difícil de replicar. Muitos pintores e tal que pegam a peça e repintam depois demonstram essa dificuldade, sabe? Já imaginei que a Mattel também demonstraria essa dificuldade, sabe? Então, cara, infelizmente essa peça tem esse problema, né? Que a propósito foca principalmente na parte da vela. Só que é aquilo, apesar, cara, da vela ser uma das partes com certeza mais complicadas. Eita, achei até que ia cair, mas ó, só pra vocês conferir, cara, a estabilidade dessa peça é muito boa. Mas enfim, voltando pro assunto. Uma coisa muito ruim dessa peça é a vela, cara, que não pegou a essência do dinossauro visto no filme. Toda a pintura ao redor do corpo e tal é bem condizente até com concept art, mas infelizmente a vela não é o caso, cara. Não tem aqueles ângulos azuis,
com pitadas de laranja e tal, tanto que o laranja até foi transportado aqui, né? Que eu acho que é similar também ao concept art. Mas enfim, tanto que vocês podem ver que, ó, pegando aqui a caixa, o espinossauro, o render do espinossauro, ele foi modificado. Dá pra ver que, obviamente, os toques de azul é por conta da iluminação, né? Que os caras tentaram simular, já que o cenário todo azul deram uns toques de iluminação azul, mas se você for ver, a peça não, o render não tem nenhum detalhe de azul. Aqui nas imagens tem, né? O que a proposta é uma propaganda enganosa do caramba, né, Matheus? Mas enfim, fora isso, cara, o dinossauro não apresenta nenhuma dessa coloração na parte da vela, o que é muito triste. Pra quem queria um espinossauro mais parecido com o animal visto no filme, que é o meu caso, né? Eu que sou o maior fã dessa peça, fiquei com certeza muito decepcionado quando eu vi as imagens de divulgação e notei, caramba, a peça não possui esses detalhes azuis. E tem colecionador que fala que tem, ó. Eu honestamente eu não tô enxergando, né? Acho que vocês até aí, na casa de vocês, também não vão enxergar, né? Vocês que a propósito estão vendo através da câmera. E eu, que estou com a peça, que não tô enxergando azul, sabe? Igualmente no outro lado. Obviamente, né? Tem umas manchas aqui que tá mais pra cinza do que azul. Mas ainda assim, nada perceptível, sabe? Então, é isso. É uma peça que peca nessa parte da pintura, tá ligado? Eu poderia até relevar, deixar uma nota boa pra parte da pintura, se também não fosse para essas garras. Parece que não, mas eu me incomodo muito com isso, cara. É a propósito, o Spinosaurus Legacy, que é da linha padrão, digamos assim, né? Até porque foi mercadizado aqui no Brasil e tal. Tem a garra pintada, a garra pequena aqui pintada, e o Hammond, que é para ser a versão suprema do dinossauro, né? A versão definitiva, não possui. Isso é muito, muito decepcionante, sabe? Mas fora isso, é uma peça legal. Eu não vou mentir. Eu tô apaixonado, com certeza. Uma das melhores peças da minha coleção. De proposta, ele peca muito, porque vamos supor, na verdade, vão trazer para o âmbito geral. Ele, como uma peça isolada, ele é perfeito. Com certeza, uma das melhores da Remote Collection. Ele não chega a ser melhor, eu acho que só que o Giga. Eu acho que o Giga realmente é a melhor peça da coleção Remote Collection. E olha que eu não tive nem contato, sabe? Só vendo em vídeos já deu pra ver uma noção como o Giga é muito bem produzido. Mas o Espinossauro, como uma peça isolada, ainda assim é legal. Porém, como uma peça que é para representar o Espinossauro Jurassic Park 3, ele peca em muitos detalhes. Principalmente na parte do crânio, né? Que é aquilo que eu falei. Falta ser um pouco mais achatado. E na parte da vela, sabe? Mas fora isso, é uma peça muito boa. E agora, para finalizar o vídeo, eu quero trazer uma comparação com o Espinossauro Hammond Collection. Hammond Collection não, Legacy Collection. Então vocês podem ver, olha a diferença de tamanho, cara. É muito diferente. A vela do Espinossauro chega aqui, ó. No da Hammond Collection. E só pra vocês terem uma ideia de tamanho, sabe? Que pra quem tem o Espinossauro, não necessariamente o Espinossauro Legacy. Eu vou trazer os outros, né? Que é o Battle Damage e o Capitations. Mas, enfim. Pra quem tem um Espinossauro, ou qualquer dinossauro, sabe? Do mesmo tamanho. Só pra vocês terem uma ideia o quão grande é esse Espinossauro Hammond Collection aqui. E é aquilo que eu falei. Eu acho que o Espinossauro Hammond, ó. Hammond não. Perdão, eu sempre confundo. Legacy. Ele tem um crânio muito mais similar ao dinossauro visto no filme do que o próprio Espinossauro Hammond Collection, como vocês podem ver. Obviamente eu acho esse crânio um pouquinho mais bonito, mas o mais similar com certeza é o Legacy Collection. E aí eu fico na minha dúvida, né? Eu tava muito em dúvida qual pra mim seria o melhor espinossauro. Pra mim eu acho que, ó, em proposta, esse aqui é melhor. Esse é 10 mil vezes melhor. Apesar de, obviamente, ter aí suas pés de palhaço, uma cabeça grande, uma vela fina e uma cauda minúscula, em proposta, né, sendo um dino padrãozão aí da Mattel, ele compensa em muitos aspectos, né, que normalmente muitos comentam que falta na Mattel, que é a continuidade, ó, como vocês podem ver aqui, ó, a pintura vai até o final da cauda, em ambos os lados, ó, tanto na parte de cima como no ventre, como vocês podem ver, ó. Eita, deixei cair tudo aqui. Deixa eu colocar ele lá atrás. Mas enfim, como vocês podem ver, ó,
O espinossauro aqui, ele é completo, sabe? E olha que é da linha padrão, que é pra ser uma linha mais simples, mais preguiçosa. Então, em proposta, ele é o melhor. Agora, vou trazer em comparação também o Espinossauro Battle Damage, né? E como vocês podem ver, é o mesmo modelo que o da Legacy, então nem é tão interessante comparar assim. Deixa eu trazer um pouquinho mais em foco. Ambos aqui. Aí, eu acho que ficou melhor, né? Enfim, como vocês podem ver, e novamente repito, cara, essa peça é enorme. Pra quem tem um Spinosaurus, ou até mesmo um Rex, né? Que o Rex padrão, assim, é praticamente do tamanho do Spino. Só pra vocês verem a comparação, quão imenso é. E eu acho que o mais interessante, o dinossauro mais interessante pra comparar, né? A versão de Espinossauro mais interessante é o Cup Cretaceous, porque eu acho que a Mattel também se inspirou muito nesse aqui, sabe? Esse dá pra dizer que, tipo, ó, essa é a versão padrão de um Spino e essa é a versão executiva, né? A versão definitiva, melhor falando. Então, cara, é muito legal comparar esses dois e até deixar eles na mesma prateleira, sabe? Isso eu achei sensacional. E bom, como vocês podem ver, essa é a comparação. Vou tentar trazer aqui todos os pinos, né? Até porque minha coleção mal tem espinossauros, como vocês podem ver. Cara, é aquilo que eu falei. O espino, cara, é minha paixão, sabe? Então, deixa eu ver como eu posso trazer aqui pra ficar bem dinâmico, bem legal. Sem tampar também o nosso astro do vídeo, que é o Espinossauro Helmet Collection. Deixa eu ver. Aí. Acho que agora fica um pouquinho melhor, né? Como vocês podem ver aí, cara, esses são os 3 espinossauros padrões da Mattel, né? Pelo menos inspirado em Jurassic Park 3. Agora temos novos espinossauros, o de 2023, que é aquele do Epic Attack, que honestamente eu não gosto, mas eu pretendo adquirir também. Também eu tenho o espinossauro Rebirth para comprar. Tanto aquele eletrônico quanto aquela versão que vem no conjunto, que obviamente vai ser bem mais difícil de conseguir, até porque vale ressaltar, né, pessoal, é exclusivo também, infelizmente. E ainda bem que ele não foi exclusivo. Eu jurava que ele ia ser exclusivo, que ia ser difícil de trazer, tanto que vocês podem ver agora no Mercado Livre, em outras plataformas, cara, o pessoal tá cobrando absurdo por ele. Eu acho que a loja mais acessível talvez seja a Dinoloja, né, que tá 1.025, né. Não é tão distante do valor que eu paguei, que foi R$800, mas ainda assim não é um valor tão legal quanto R$800. E R$800 ainda é caro, mas pelo que a peça pode proporcionar, aliás, vamos tirar agora os espinos em foco, é bom, sabe? Foi um custo-benefício muito bom. E acredito eu que essa peça tende a encarecer ainda mais, levando em consideração o peso, né, que é o espinossauro, porque vale ressaltar, cara, espinossauro não é qualquer dino, não é um giganotossauro, não é um indoraptor, ele é o espino. Então, com certeza, a Mattel vai lucrar muito com essa peça. Ressaltando também que o espinossauro, cara, é sensacional. Eu não tenho o que comentar. Vocês estão vendo aqui, eu tô gago, cara, só de ficar analisando, olhando a peça. Então, acho que esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Essa foi a análise. No geral, é uma peça incrível. Eu daria uma nota 9. Mas assim, 9 pensando na maneira mais é muito. Acho que é muito ainda, né? Porque, querendo ou não, eu acho que ele seria um 8. Mas o meu coração quer um 10, então fiz uma média aí 9. Essa é a nota do Espinossauro, porque é aquilo que eu falei. O crânio, eu acho que a Mattel poderia ajeitar, mas ainda assim é sensacional o trabalho feito por ela. A vela também. A vela, com certeza, é a parte mais fraca da peça, né? É a que denuncia ela. Então, mais uma vez, eu repito o quão legal é essa peça, sabe? E fora isso, eu acho que eu não tenho mais nada pra comentar. E se eu for ficar comentando, eu vou ficar sendo prolixo aqui, vou ficar me repetindo. E eu acho que no geral é isso. A propósito, uma coisa que eu esqueci até de comentar é sobre controle de qualidade. Que muito colecionador vem recebendo essa peça com alguns arranhões e tal. O meu, nesse caso, não veio com nenhum. Acho que só aqui, ó, na vela. No máximo que veio com uma coisa assim, mas eu honestamente não me incomodo com isso. Eu sou acostumado já em comprar miniatura usada. Eu não, sabe, não ligo pra esse tipo de coisa. Aqui na cauda veio com uns arranhões também.
que honestamente não é tão legal assim ter, né? Principalmente levando em consideração que eu comprei uma peça lacrada, sabe? Mas, sabe, tá legal. Não tem nenhum problema a respeito disso. E bom, como citado, esse possivelmente será o último vídeo desse canal. Possivelmente não, ele será o último vídeo do canal. Eu trouxe esse vídeo porque eu achei importante eu trazer. Não só porque eu queria também dar justificativa do porquê o canal tá acabando, o que tá acontecendo, o que aconteceu nesses últimos anos que eu não apareci e tal, e do nada eu apareço simplesmente com a review de um Espinossauro Hamlet Collection, que a propósito, eu nem trazia review no canal. Não trazia porque o público normalmente não se interessava, gostava mais de vídeos de teorias, novidades da franquia. Mas eu achei importante trazer porque eu queria ser o primeiro brasileiro, nem que eu ganhe tantas views, mas eu queria ser o primeiro brasileiro a trazer essa peça. Porque é aquilo que eu falei, Spinosaurus pra mim, cara, é uma espécie importante, sabe? Vocês podem ver logo do canal, a marca, o símbolo do canal, o canal tem esse dino aí sendo meu representante. Então eu queria ser muito um dos primeiros a trazer. Se não o primeiro, espero que eu seja o primeiro, que Deus me dê essa oportunidade, assim como ele deu para eu ter essa peça que a propósito eu quase que deixo de não ter, sabe? Eu quase que largo a mão, vou atrás de outras peças de Rebirth, mas não, no fim deu certo, consegui ela por um preço bem legal, principalmente levando em consideração agora que dificilmente você vai achar ela num valor tão bom. Então é isso. Eu novamente quero agradecer. E eu pretendo lançar uma parte 2 dessa review, fazendo comparação dele com outros dinossauros em um outro canal. É aquilo que eu falei, caçadores. Eu vou até dar uma explicação, na verdade, que eu tava querendo voltar com o canal, sabe? Mas o canal, né, não me dá tantos benefícios e tal. Querendo ou não, é uma tomada de tempo. Só pra vocês terem uma ideia, eu levei o dia inteiro pra fazer esse vídeo praticamente. Então, sabe, eu gostaria muito de voltar ao canal, mas tá difícil. Eu venho muito compromissado, quase que eu volto. Eu gravei um monte de vídeo e tal pra começar a postar até antes de Rebirth lançar, mas como vocês podem ver, não deu, sabe? Eu queria tentar recomeçar, mas tá difícil. Então eu pretendo lançar essa review para ser a última desse canal e provavelmente eu pretendo lançar um vídeo em um novo canal, mas aquele novo canal que eu vou tentar dar continuidade vai ser algo não tão com tanto compromisso como eu tinha com esse, sabe? Então vou lançar algumas reviews, alguns vídeos, até porque eu adquiri umas peças interessantes, como vocês podem ver, cara. Eu tô aqui simplesmente com o Espinossauro Camp Cortation, sabe? E outras peças bem interessantes. Então, eu acho que é isso, caçadores. Essa é a despedida do canal. Novamente, eu gostaria muito de dar continuidade aqui, mas não dá, porque além de dar um trabalho, eu não vou ter nenhum retorno financeiro. E eu quero dar continuidade, sabe? Eu quero comentar com vocês, eu quero trazer esse tipo de novidade pra vocês. Mas tá difícil, caçadores. Então, esse é o último vídeo desse canal. Eu pretendo dar continuidade em outro, sabe? Eu realmente quero dar continuidade, quero estar trazendo vídeo pra vocês. Então, espero que tenham gostado, sabe? Desse último conteúdo aqui, que apesar de não ser o favorito de vocês, com certeza foi o meu favorito de fazer. Eu acho que foi o vídeo mais gostoso que eu fiz nesses últimos anos. Então é isso, caçadores. Espero que tenham gostado. Vejo vocês em um próximo vídeo no próximo canal, que a proposta estará na descrição. Mas é aquilo. Se a gente não se vê muito naquele canal, é porque vocês sabem, eu ando muito compromissado. Até o próximo vídeo. Falou, caçador.